Fala, minha gente querida, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula virtual de matemática. Eu sou o professor Juliano e hoje nós vamos falar de classificação de equações do primeiro grau com uma incógnita. Antes de começar, não esqueçam de apertar o sininho, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vem comigo, minha gente, vamos juntos mais nessa! E vamos lá para a nossa aula de hoje. Classificação das equações do primeiro grau como uma incógnita. Primeiramente, a gente vai entender o significado do título. Quando a gente lê equação do primeiro grau com uma incógnita, o que será que a gente entende? Bom, para começar, vamos com a palavrinha equação. A palavra equação, ela é uma aportuguesação de uma palavra em latim, equalis. E equalis, nada mais nada menos, é do que balança. Mas não qualquer balança. Uma balança de 2 pratos e equilibrada. E aí quando a gente fala equação do primeiro grau com uma incógnita, a palavra incógnita é uma palavra portuguesa. Hoje em dia a gente não usa muito mais no nosso cotidiano a palavra incógnita. Mas se a gente procurar no dicionário, quer dizer algo escondido. E como se trata de balança, então a gente imagina que o que está escondido são pesos, são massas, por exemplo. Então imagine que nós temos uma balança de 2 pratos, essa balança vai estar equilibrada e terão pesos conhecidos e desconhecidos nessa balança. Vamos pegar um exemplo para a gente dar uma olhada. Olha só. Imagine que eu tenho aqui 5 pezinhos. Cada pezinho vai medir, por exemplo, vai ter uma massa de 100 gramas. Então olha só. De um lado, a gente tem 100 gramas e do outro lado, como tem 4 pezinhos, no outro prato tem 400 gramas. Obviamente, só desse jeito a balança ela não está equilibrada, né? Porque esse lado aqui está tendo mais massa do que esse daqui. Então vamos completar agora com massas, com pesos que a gente desconhece, são pesos incógnitos. Então olha só, vou colocar 3 laranjas num prato e vou colocar uma laranja no outro. E eu quero saber o seguinte, nessa situação, olhando essa balança, ela está equilibrada com 100 gramas de um lado mais 3 laranjas e 400 gramas de outro lado e uma laranja. Como será que eu descobriria o valor de cada laranja? O peso de cada laranja, supondo que as massas das laranjas são iguais, são laranjas estritamente idênticas. Bom, do árabe, toda vez que a gente não sabe alguma coisa, em árabe incógnito é a mesma coisa que shay. E a palavra shay, ela é muito parecida com uma letra do nosso alfabeto, com a letra X. Então a gente vai representar valores desconhecidos, valores incógnitos, se a gente fosse falar em árabe, valores shay, pela letra X. Então olha só. De um lado aqui, no segundo prato da balança, eu tenho uma laranja que pesa shay, que pesa x gramas. E como essas 4 laranjas têm o mesmo peso, a mesma massa, então aqui eu tenho outra laranja pesando x, a outra x e a outra x. Eu tenho 3 laranjas pesando x, então eu tenho 3x de massa de laranja. E esta balança ela está equilibrada. Então quer dizer que o que tem aqui no primeiro prato 3x com 100, e o que tem no segundo prato, que é x com 400, são massas iguais. Então, olha só, de um lado eu tenho 3x com 100, o outro x com 400, e são massas iguais. Então, veja que o símbolo de igual é o símbolo de balança em equilíbrio. Então, ele faz a parte da balança. E um lado representa o primeiro prato e o outro lado representa o segundo prato. E aí, como é que os árabes faziam para resolver esse tipo de problema? Eles faziam o seguinte, então olha só, eu tenho uma balança com 100 gramas e 3x de um lado, 400 gramas e x do outro lado. No primeiro prato, a gente tem essa medida aqui, que na equação ela é chamada de primeiro membro. E no segundo prato, que eu tenho essa medida aqui, a gente chama na equação de segundo membro. Então olha só, o primeiro prato é o primeiro membro, o segundo prato é o segundo membro. E a ideia é a seguinte, vamos descobrir
o valor da massa de apenas uma laranja. Como que a gente vai fazer isso? A ideia é a seguinte, a gente vai deixar o negócio organizado. Como? Num prato, por exemplo, aqui no primeiro prato, nós vamos deixar só laranja. O que não for laranja, a gente vai tirar daqui. E no segundo prato, nós vamos deixar só pezinho. O que não for pezinho, for laranja, nós vamos tirar daqui. Só que a gente não vai tirar de maneira aleatória. A ideia é que a gente vá tirando pezinhos e laranjas, enfim, de cada um dos pratos, de maneira que a balança sempre continue equilibrada. Então, olha só, a primeira ideia é a seguinte. Vamos tirar um pezinho de cada prato, tirar 100 gramas de cada prato. Na equação, de maneira algébrica, seria o seguinte. Eu tenho o 3x mais 100 e eu vou tirar um pezinho, vou tirar 100 de um lado. Só que para a balança permanecer equilibrada, eu vou ter que tirar 100 também do outro lado. Então, na prática, fica assim. Tiro 100 de cada um dos lados e eu vou ter 3x de um lado, porque eu tinha 100, tirei 100, fiquei com 0. E tinha 400, tirou 100, fica 300. Então, fica 3x igual a x mais 300. Então, a nova situação é essa daqui. Eu tenho 3x num prato e tenho x com 300 no outro prato. Agora, aqui desse segundo prato, eu vou tirar essa laranja aqui. Eu vou tirar x gramas desse lado. Mas para permanecer em equilíbrio, vou ter que tirar x do outro. Então, olha só. A gente vai excluir x de cada lado, que é então tirar x de um prato, de um membro, e tirar x do outro prato, do outro membro. Então fica assim, tirando, vai ficar 3x que tira x, sobra 2x. X menos x é 0, sobrou só o 300. Então a nova situação é essa daqui. 2x, duas laranjas em um prato, e 3 pezinhos de 100, 300 do outro. E a balança continua equilibrada. E para finalizar, qual que é a ideia? Se eu sei que duas laranjas pesam, tem massa de 2x, para eu saber um x só, eu vou tirar metade desse prato. E tirando metade desse prato, se eu tirar metade desse prato aqui, aí eu vou saber o valor de cada laranja. Então, olha só, eu tenho 2x igual a 300. Tirando metade de cada prato. Então, de duas laranjas, tira uma. E de 3 pezinhos, eu vou excluir um pezinho e meio. Então, acontecendo isso, é a mesma coisa que dividir por 2, né? Estou tirando metade de cada um. Então, tirando a metade, cada x, cada laranja vai ser um pezinho e meio. Cada pezinho é 100, então vai ser 150 gramas. Era com esse raciocínio de balança que antigamente os árabes que determinaram essa parte de matemática algébrica resolviam. Só que hoje a gente estabeleceu um método prático para fazer. Então olha só que interessante. Na nossa situação, nós temos 3x mais 100 igual a x mais 400. Se a gente fosse fazer pela balança, nós tiraríamos 100 de cada lado. E o que é tirar 100 de cada lado? É o que a gente fala o seguinte, tirando 100 de cada lado, o 100 some e aparece um 100 aqui com o sinal contrário, era mais e menos. Então, por isso que a gente fala assim, o 100 de um lado está positivo, vou passar para lá negativo, vou inverter a operação. Então, ficaria 3x igual a x mais 400 menos 100. E aí, nas duas maneiras, a gente chega no mesmo 3x igual a x mais 300. Agora, o que a gente estava acostumado a fazer? Olha só, pelo método da balança, eu vou tirar x de cada lado para ficar tudo igual. No método prático, a gente fala o seguinte, a letra incógnita, o x, ele vai para o primeiro membro. Ir para o primeiro membro é passar do igual. Se está positivo, vai negativo. Que na verdade, o que é um negativo? É você tirar x dos dois lados. Então, ficaria 3x menos x igual a 300. E aí, na prática, a gente chega em 2x igual a 300 da mesma forma. E mantendo essa ideia, esse padrão, na parte da balança, o que a gente fez? A gente dividiu os dois lados por 2, porque é a mesma coisa que calcular a metade de cada um dos lados. E aqui, de maneira prática, a gente fala o seguinte, no primeiro membro vai ficar só letra, no segundo membro só número.
E esse 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. E na prática, dividindo aqui, ó, dá na mesma, né? Então, dos dois jeitos, a gente chega em x igual a 150 gramas. Então, é por isso que a gente fala a letra de um lado, o número do outro. A gente fala assim, nossa, mas como que é possível um número e uma letra passar de um lado para o outro e ainda troca sinal? Não tem sentido. Claro que tem. Na verdade, é uma maneira prática, um jeito padronizado, um jeito mecânico de fazer os raciocínios que a gente fazia com a balança. Na verdade, é só isso. E agora a gente vai fazer alguns exemplos, sempre pelo método prático. Beleza, minha gente? Então, olha só. Primeiro exemplo. 5x mais 3 igual a x menos 17, sendo o universo igual a z. O que é universo igual a números inteiros? Quer dizer que só vai ter resposta, só vai ter raiz, só vai ter solução essa equação se ela for um número inteiro, ou seja, um número inteiro positivo, o zero, ou um número inteiro negativo. Então vamos lá, passando letra de um lado e número do outro. Olha só, 5x, esse x está positivo, passa para o outro lado, negativo. O menos 17 copia, o mais 3 passa para o outro lado, menos 3. Porque vamos lembrar, como é que a gente faz? A gente deixa no primeiro membro só letra e no segundo membro só número. Reduzindo, 5x menos x dá 4x, e devo 17, devo 3, eu devo 20. Agora, esse 4 que está no primeiro membro, ele tem que passar para o segundo membro. Mas como é que ele passa? Ora, ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x vai ser menos 20 dividido por 4. E 20 por 4 é 5. E menos com mais, menos, resposta menos 5. Será que x igual a menos 5 é de fato uma solução? É. Por quê? Porque o menos 5, ele é um número inteiro. E como o universo, o meu conjunto de respostas tem que ser inteiro, então o x menos 5 é um resultado válido. Então a gente escreve que a solução é o menos 5. Vejam, nessa equação a gente diz que é uma equação básica. Por que é uma equação básica? Porque ela é uma igualdade que tem letra, tem número, só que ela não tem nem parênteses e nem fração. Se tivesse parênteses, a gente ia ter que fazer distributiva, e se tivesse fração, ia ter que fazer o MMC. E a gente diz que é uma solução única, que ela possui solução única. O que quer dizer isso? Quer dizer que o x só pode ser menos 5. Para um membro ser igual a outro membro, não tem jeito, o x tem que ser menos 5. Se x for menos 5, um lado e o outro vai ser o mesmo. Por exemplo, 5 vezes menos 5 vai dar menos 25. Menos 25 mais 3 dá menos 22. E menos 5 menos 17 também dá menos 22. Então veja, há equilíbrio nos membros, nos pratos. Os dois pratos estão em equilíbrio. Então é uma solução única. Então o conjunto aqui é unitário. Já nesse segundo exemplo, nós vamos ver que a equação é estritamente a mesma. Mas olha o que está em destaque. O universo agora é natural. O que isso significa? Que eu só poderia ter número inteiro positivo como resposta. E aqui a gente conseguiu resolver, chegou no valor menos 5, só que menos 5 não é um valor válido, porque o meu conjunto de respostas, chamado de universo, só poderia dar um número natural. E como deu um número inteiro negativo, então a gente diz que embora a gente tenha conseguido resolver, a solução é vazia. Como é que escreve conjunto vazio? A gente pode abrir e fechar chave sem colocar nada aqui, sem colocar coisa alguma, ou fazer a letra grega φ, que é o zero cortado. Essa aqui é uma equação básica, justamente porque é uma equação, uma igualdade, que só tem letras e números, não tem parênteses, não tem fração. A gente consegue resolver essa equação, mas é um resultado que não é válido, porque o conjunto universo é natural, e aqui o resultado não deu um número natural. Então, embora a gente consiga resolver, a gente fala que não possui solução, que a solução dessa equação é um conjunto vazio. Já aqui no terceiro exemplo, a gente tem uma equação que tem parêntese. E uma equação que tem parêntese, a gente tem que fazer a distributiva. Então, olha só, fazendo a distributiva aqui. 2 vezes x é 2x, 2 vezes 2 é 4. 2 vezes x é 2x, 2 vezes menos 2 é menos 4. E o x que a gente não usou, a gente copia. Agora vejam que assim que a gente fez a distributiva, virou uma equação básica. Então basta deixar no primeiro membro o x e no segundo membro os números. Vejam só, no primeiro membro o 2x já está aqui. Só que esse 2x positivo vai passar negativo
e esse x positivo vai passar negativo. Da mesma forma, no segundo membro, o menos 4 já está aqui. Só vou ter que pegar esse mais 4 e passar para lá, menos 4. E agora junto os termos semelhantes. Tenho 2, devo 2 dá 0. 0 menos x. E menos 4, menos 8. Veja que a incógnita está negativa, e toda vez que ela está negativa, a gente fala que a gente multiplica por menos 1. Multiplicando todo mundo por menos 1. Menos com menos mais e menos com menos mais. Então a gente teria x igual a 8. Veja que o conjunto universo é inteiro, e o número 8 é um número inteiro. Portanto, a gente fala que a solução é 8, e essa é uma equação, como a gente viu e usou distributiva, é com parêntese, e a sua solução é uma solução única, é um conjunto unitário. Porque veja só, se o x for 8, fica 8 com 2 dá 10, e 2 vezes 10 é 20. 8 menos 2 dá 6, e 2 vezes 6 é 12. 12 com 8 também dá 20. Então vejam, o 8 proporcionou 20 dos dois lados e deu uma situação de equilíbrio nessa balança. O primeiro prato, o primeiro membro, e segundo prato, segundo membro. Agora, nesse exemplo, a gente vai ver uma equação com fração. E como é uma equação com fração, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar um denominador comum. E a estratégia aqui é o MMC. Então, olha só. O MMC dos denominadores de 7, 14 e 2. Vamos lá. O 7, o 14 e o 2 dá para a gente dividir por quanto? O menor primo que tem é 2. E veja que tem dois números pares. Então, o 2 divide dois números dessa linha. Dividindo quem dá para dividir? O que quer dizer dá para dividir? Porque veja, todos ali dão para dividir por 2. Mas nem todos, ao dividir por 2, dá uma divisão exata. Uma divisão que não sobra resto. Ou que o resto é 0. São os números pares. Então, olha só. O 2 dividido por 2 dá 1, o 14 dividido por 2 dá 7, e o 7, ao se dividir por 2, vai permanecer o 7, porque ele não é um resultado exato. E agora vejam, 1, 7, 7, não é mais possível continuar por 2. Próximo primo é o 3, depois é o 5. E o 7 não é divisível nem por 3 e nem por 5, mas ele é divisível por ele mesmo, por 7. Então, dividindo aqueles 7 por 7, nós vamos chegar em 1, 1 e 1. E agora o que a gente faz com esses fatores primos aqui? A gente multiplica. Então, 2 vezes 7, 14. Então, quer dizer que o 14 vai ser o meu denominador comum. Então, eu vou reescrever essa equação aqui através de frações equivalentes. Ou seja, o 2x sobre 7, eu vou procurar uma fração que seja equivalente a ela, de maneira que o denominador seja 14. Veja que x sobre 14 já tem denominador 14. E eu vou procurar uma fração equivalente a 1 sobre 2, de maneira que o denominador seja 14. Como que a gente vai fazer isso? Veja que nós temos dois tipos de denominadores aqui. O 14, que é um denominador calculado, e nós temos aqui os denominadores dados. O que a gente vai fazer? Nós vamos dividir o denominador calculado pelo denominador dado. Por exemplo, 14 dividido por 7 é 2. Então, põe o 2 lá na primeira fração. 14 dividido por 14 é 1. Põe 1 lá na fração do meio. 14 dividido por 2 é 7. Põe o 7 lá na última fração. E agora a gente vai pegar todos esses resultados das divisões do denominador calculado pelo denominador dado e nós vamos multiplicar pelos números que estão em cima. Ora, na primeira fração, quem está em cima é o 2x. Então eu vou pegar o 2 e vou multiplicar pelo 2x. Na fração do meio, quem está em cima é o x. Então eu vou pegar o 1 e multiplicar por x. Quem está em cima, na última fração, é o 2. Então eu vou pegar o 7 e multiplicar pelo... Desculpa, é o 1. Vou multiplicar pelo 1. E agora, como toda a equação ela está com denominador igual, a gente vai cancelar os denominadores. Por quê? Porque numa equação, um membro vai ser igual ao outro se o número de baixo for igual ao número de baixo e o número de cima for igual ao número de cima. Vejam que embaixo já é igual, então a gente cancela porque a gente não usa mais. A gente vai usar só o número de cima. E quem é o número de cima? Ora, 2 vezes 2x é 4x.
1 vezes x é x e 7 vezes 1 é 7. Então vejam que apareceu agora uma equação básica, onde a gente vai deixar a letra de um lado e o número do outro. Onde, se a gente reparar, já está assim. Então é só reduzir o termo semelhante. 4x menos x é 3x e x vai ser 7 dividido por 3. E vejam que o universo é um número racional, são as frações. E o resultado deu uma fração, esse resultado é possível. Portanto, a solução aqui é 7/3. Vejam que essa é uma equação com fração, que a gente tem que usar o MNC. E também ela possui solução única, um conjunto unitário. O x, para manter um lado igual ao outro, só pode ser 7/3. E agora, meu povo, equações do primeiro grau, nós vamos ver as classificações. É, isso mesmo, existem tipos de equações do primeiro grau. Vamos lá? Para isso a gente vai fazer alguns exemplos, tudo bem? Então olha só, 5x mais 3 igual a x menos 17, o universo inteiro. Então, letra de um lado, número do outro, a gente vai chegar 5x passando o mais x para cá, menos x, e copiando menos 17, passando mais 3 para cá, menos 3. Nós vamos ter 4x igual a menos 20, o 4 está multiplicando, passa dividindo, menos 20 dividido por 4, x igual a menos 5. Vejam que a solução ela é menos 5, por quê? Porque o universo, o conjunto de respostas, ele é inteiro, e os números inteiros negativos faz parte do número inteiro. Olha só, meu povo, essa equação ela foi possível ser feita, veja que a gente resolveu, chegou num resultado, é possível eu resolver essa equação, e o seu resultado é um resultado único, um resultado determinado. O que isso significa? Que eu determinei o valor do x. O x é menos 5. Então a gente classifica essa equação aqui como uma equação possível e determinada. Isso quer dizer possível de ser feita e com valor único, valor determinado. O x só pode ser aquele valor, é um valor único. Vamos ver essa outra aqui? Olha só. 2 que multiplica x mais 2 igual a 4. Fazendo a distributiva, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4, e o outro lado copia. E agora vamos deixar a letra de um lado e o número do outro. 2x igual a 4, passou do outro lado, menos 4. 2x igual a 0. Agora, o 2 está multiplicando, passa dividindo. 0 dividido por 2 é 0. Portanto, a solução é 0. Mas aqui vai um comentário muito interessante. Olha esta linha aqui. 2 vezes x igual a 0. O que essa linha me diz? Vamos ver? Olha só. 2 vezes x igual a 0 está dizendo que 2 vezes um número que eu não conheço é igual a 0. Quem é o x? Qual é o valor de x para que multiplicado por 2 dê 0? Só tem um número que multiplicado por 2 é 0, que é o próprio 0, porque 2 vezes 0 é 0. Então vejam que essa equação ela é determinada. O que isso quer dizer? Que eu resolvendo só tem um valor que o x pode assumir. Eu consigo determinar esse valor. É um valor único. Então a gente pode concluir algumas coisas. Olha só. É possível dividir 0 por qualquer número. E veja só, eu dividi o 0 por 2 e deu 0. E por que é possível dividir 0 por qualquer número? Porque 2 vezes qualquer número que dá 0, esse número só pode ser o 0. Essa equação, veja, como é que eu classifico ela? Como possível e determinada. Ué, por quê? Porque foi possível eu resolver essa equação e eu determinei o seu resultado. E esse resultado tem valor único. Todas as equações possíveis e determinadas têm valores únicos. E esse valor único forma um conjunto que é o conjunto unitário. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo, ele também vai ser, a gente vai ter que analisar, porque vai aparecer o 0 aí no meio. Então, olha só, a gente vai ter que fazer, é uma equação com parente, a gente vai fazer uma distributiva aqui.
Então 2x é igual a 2x mais 4. Passando 2x para o primeiro membro, vai ficar 2x menos 2x igual a 4. 0x igual a 4. Gente, 0x igual a 4. Olha o que vai acontecer. X é igual a 4 dividido por 0. Mas vamos lembrar, não existe divisão por 0, hein, meu povo? Então a gente fala que não existe resposta. Então a solução aqui é vazia. Mas professor, não dá para dividir por 0? Não. Vamos ver por quê? É só a gente olhar aqui, ó, nessa linha. 0x igual a 4. Olha que interessante. 0 vezes x igual a 4. 0 vezes que número dá 4? Ora, meu povo, 0 vezes qualquer número sempre vai dar 0. Nunca, em hipótese alguma, uma multiplicação por 0 não vai dar 0. Então, essa equação aqui, ela é impossível de se resolver, porque não existe número que, ao se multiplicar por 0, dê um número diferente de 0, como, por exemplo, 4. Então, olha o que a gente pode afirmar. A gente pode falar que não é possível dividir um número por 0, porque 0 vezes qualquer coisa sempre vai dar 0. Nunca vai dar um número diferente de 0. Então, já que a gente não consegue resolver essa equação, porque 0 vezes qualquer número tem que dar 0, e não pode ser um número diferente de 0, te fala que essa equação ela é impossível de se resolver. Veja, chega um momento que não dá mais para resolver, porque não existe isso daqui, essa divisão por 0. Não existe. Então ela é impossível. Então a gente diz que a sua solução é vazia. Ué, se não dá para resolver, que resposta é? Nenhuma, é vazio. Vamos para um próximo exemplo. Também uma equação que tem distributiva, é com parêntese. Bom, fazendo a distributiva aqui, a gente vai ter 2x mais 4 e copia o resto. Mais 4 é igual a 5x mais 8 menos 3x. Agora vamos deixar a letra de um lado e o número do outro. Veja que o 2x já está em um membro. Simplesmente eu vou pegar o mais 5x e passar para cá menos 5x. E o menos 3x vou passar para cá mais 3x. Também veja que o 8 já está lá. Só vou pegar esse mais 4 e mais 4 e passar para cá menos 4, menos 4. E aí vou ficar 2x menos 5x mais 3x igual a 8 menos 4 menos 4. Ora, 2x com 3x dá 5x. Menos 5x dá 0x. E 8 menos 4 menos 4 é igual a 0. Olha que maluco, 0x igual a 0. Então a gente fala aqui que o resultado é qualquer número, o quê? Racional, porque o universo é racional. Então a gente diz que a solução são todos os números racionais. Mas professor, por quê? De onde você tirou isso? Onde que a gente olha? Aqui, ó, nessa linha. Olha que interessante. 0x igual a 0. 0 vezes qual número? O resultado é 0. Ora, professor, 0 vezes qualquer número é 0. É isso mesmo. Então, o x pode ser qualquer número racional. Qualquer número que eu coloque no lugar do x, ao se multiplicar por 0, vai dar 0. Então, não é uma solução única. Eu não consigo determinar aquele único valor para x. Portanto, a gente diz que essa equação ela é possível de se calcular, porém o resultado é indeterminado, não é um valor único. Eu não consigo falar que valor é, são infinitas soluções. Então o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que ela é possível de ser feita, viu que a gente fez, mas o valor é indeterminado, porque o resultado deu todo o conjunto universo, todo mundo aqui. E toda vez que ela é indeterminada, ela possui infinitas soluções, ou seja, a sua solução é o próprio conjunto universo. Então a gente pode fazer um resuminho para classificar equações. Vejam só, as equações do primeiro grau, elas podem ser de dois tipos, possíveis ou impossíveis. Uma equação impossível é quando em algum momento aconteceu uma coisa que é impossível na matemática. Por exemplo, 0 vezes qualquer coisa ser um número que não é 0. Isso é impossível. Então, quando a gente chega em alguma coisa impossível, a gente fala que o conjunto de solução é vazio. Agora,
Se ela for possível, ela pode ser de dois tipos, determinado e indeterminado. Quando que vai ser determinado? Quando ao resolver, eu tiver uma solução única. O conjunto de solução for um número único. E a indeterminada é quando eu estiver resolvendo e der 0x igual a 0. Porque toda vez que for 0x igual a 0, o x pode ser qualquer número, porque multiplicado qualquer coisa por 0 vai dar 0. Então, o conjunto de solução é o próprio universo. E vamos para a última parte do vídeo de hoje, onde a gente vai falar de divisão de frações. Bom, para começar a falar de divisão de frações, primeiro a gente tem que saber o que é o inverso de um número racional. Veja só, o expoente negativo ele representa o inverso de um número. E inverso de um número é o que você está pensando mesmo. Você vai pegar o número e vai inverter. Veja só, por exemplo, você tem 7/8. E o que você vai fazer com esses 7/8? Veja que o 7/8 está elevado a -1. Toda vez que você tiver um número elevado a -1, isso quer dizer inverso do número. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse número e vai inverter. O que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. Professor, é fácil assim? É. Então olha só, qual é o inverso de 7/8? É 8/7. O que está embaixo vai em cima, o que está em cima vai embaixo. E o inverso, olha lá, -1. O inverso de 10/9. Ora, é só inverter. Se está 10/9, fica 9/10. Professor, e o inverso de 13? Não tem nada embaixo. Cuidado, meu povo. Sempre tem um denominador. Sempre tem um número embaixo. E toda vez que tem não aparece nada aqui embaixo, é porque aqui embaixo é 1, não é? Então, 13, quando a gente inverte, ele fica 1 sobre 13. Porque o 1 está aqui embaixo escondido, foi para cima. E o 13, que não está escondido, foi lá para baixo. Professor, e se for letra? Ué, mesma coisa. O que eu vou fazer com essa fração que só tem letra? Vou inverter, olha só, -1. Então, se é m sobre n, vai ficar n sobre m. E 1/7, professor, o que eu vou fazer com ele? Olha lá, o expoente é -1, a gente inverte. Se está 1 sobre 7, vai ficar 7 sobre 1. E 7 sobre 1 é a mesma coisa que o próprio 7. Vejam, quando é 1 embaixo, não precisa pôr. Portanto, se não tem nada, é porque é 1 embaixo. Então, quer dizer que aqui o x não tem nada embaixo? Não, tem. É 1, né? Então, invertendo x sobre 1, vai ficar 1 sobre x. Portanto, a gente pode falar que o inverso de um número é simplesmente você pegar um número e inverter. Mas, professor, o que isso me adianta? É porque tem uma propriedade muito importante do inverso de um número, que é o seguinte: o produto, a conta de vezes, de qualquer número diferente de 0 pelo seu inverso, sempre vai dar 1. Que, professor? Como assim? Olha só, vou pegar uma fração, 7/8, e vou multiplicar pelo seu inverso. Se é 7/8, invertendo, fica 8/7. Como que era uma multiplicação de fração mesmo? Ora, é o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 7 vezes 8, 56. E 8 vezes 7, 56. E uma coisa dividida por ela mesma é 1. Então, olha lá, uma fração vezes o seu inverso vai dar 1. Professor, sempre? Sempre. Olha outro exemplo. 10/9 vezes o seu inverso, vezes 9/10. Só que agora eu vou fazer pelo cancelamento, tudo bem? Ó, tem 10 em cima, tem 10 embaixo. Posso cancelar por 10, vai ficar 1 e 1. Tem 9 em cima, 9 embaixo. Posso cancelar esse 9 com esse 9, e 9 dividido por 9, 1 e 1. Então eu vou ter 1 vezes 1 e 1 vezes 1. Ora, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, e 1 dividido por 1 é 1. Então, do jeito que você fizer, sempre vai dar. Olha só que interessante. 13 vezes 1 sobre 13. Ora, 13 é a mesma coisa que 13 sobre 1, vezes 1 sobre 13. Fazendo de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo, por exemplo, 13 vezes 1 é 13, e 1 vezes 13 é 13. E uma coisa por ela mesma é 1. Então, sempre o produto de qualquer número diferente de 0 pelo seu inverso é igual a 1.
Mas professor, o que isso tem a ver com a divisão de fração? Gente, tem tudo a ver. Olha que máximo! Olha só, por exemplo, eu quero dividir 2/7 por 3/5. Bom, vamos lá? Dividindo 2/7 por 3/5. O que eu vou fazer? Eu vou escrever isso aqui de uma outra forma. Eu vou escrever isso aqui na forma de fração. Porque divisões e frações não são a mesma coisa. Então eu posso escrever 2/7 por 3/5 assim, ó. 2/7 dividido sobre 3/5. Agora eu quero pensar o seguinte. Eu quero que esse denominador, que é uma fração, seja 1. O que eu faço com uma fração para ela virar 1? Ora, acabamos de ver. Uma fração vezes o seu inverso dá 1. Então, se eu pegar o 3/5 e multiplicar pelo inverso por 5/3, aqui eu tenho certeza que vai dar 1, não vai? 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15. E 15 por 15 vai dar 1. Só que como eu estou multiplicando embaixo por 5/3, o que as frações equivalentes falam? Elas falam que a fração equivalente eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, que a fração não se altera. Então, se eu estou multiplicando embaixo por 5/3, em cima eu vou ter que multiplicar por 5/3 também, para essa fração ser equivalente à fração dada e ela não se alterar. Embaixo vai dar 1 e em cima vai dar uma multiplicação de fração, ó. 2 vezes 5, 10. E 7 vezes 3, 21. E uma coisa dividido por 1 é ela mesma. Então a resposta é 10/21. Por isso que a gente sempre fala, professor, como é que faz divisão de fração? Ora, você faz a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Entenderam por quê? Só que aqui, é claro, a gente tem uma regra prática, a gente não precisa fazer isso sempre. Olha que legal fazer desse jeito, um jeito prático. O jeito prático consiste no seguinte, meu povo. A gente vai fazer o produto do numerador da primeira fração pelo denominador da segunda fração. Então, eu vou multiplicar cruzado o 2 com o 2. E eu vou fazer a mesma coisa, o produto do denominador da primeira com o numerador da segunda. Então, o denominador da primeira, 6, com o numerador da segunda, 4. Então, ó, multiplica cruzado. 2 vezes 2, multiplica cruzado, 6 vezes 9. E aí, o resultado da primeira conta que você fez vai ser o numerador. Então, ó, 2 vezes 2 é 4, bota lá em cima. E 6 vezes 4 é 24, bota lá embaixo. Então, fica desse jeito, ó. 2 vezes 2 é 4, bota lá em cima. E 6 vezes 4 é 24, bota lá embaixo. Tá feita a divisão. Então, olha que interessante, ó, vamos fazer essa daqui. 3 vezes 8, 24, bota lá em cima. 5 vezes 2, 10, bota lá embaixo. Tá feita a divisão. 3 vezes 8, 24, bota lá em cima. 5 vezes 2, 10, bota lá embaixo. Esse é o jeito prático de fazer divisões de frações. E é isso, meu povo. Espero que eu possa ter ajudado. Espero que vocês possam ter gostado. Muito obrigado pela atenção de todos.